Estudo Bíblico, Gênesis 49. A bênção profética e solene de Israel. Em suas palavras de despedida a seus filhos, Israel elevou-se à estatura incomum do profeta que fala em linguagem poética de inspiração. Ele convocou cada filho por sua vez à beira de sua cama para ouvir suas palavras de bênção, de censura ou de maldição. Em cada caso, ele destacou alguma característica notável do caráter, avaliando o homem e o seu grupo familiar. As palavras de Israel constituíram uma predição dos futuros acontecimentos com base no conhecimento que o pai tinha do caráter de cada filho. Os homens compreenderam os pronunciamentos solenes de seu pai como predições significativas e determinantes. Rúben, o primogênito de Lia, destacava-se entre os seus irmãos, mas ele perdeu seus direitos de primogênito por ter profanado o leito de seu pai. E o direito à primogenitura foi dado a José, o mais velho de Raquel. Seus privilégios de sacerdote seriam passados a Levi. Seu direito de ser o chefe das tribos de Israel, isto é, seus direitos reais, seriam de Judá. Assim, Rúben perderia o direito a todo e qualquer lugar de poder e influência por causa da instabilidade do seu caráter. Seu terrível pecado com Bila deu evidência de uma fraqueza moral que significa ruína. Muito cedo, sua tribo foi conquistada por Moabe. Juízes 5, 15 e 16. Simeão e Levi. O segundo e o terceiro filho de Jacó com Lia eram irmãos na violência. O velho pai não poderia jamais esquecer o cruel massacre dos siquemitas, capítulo 34, verso 25. Naquele dia, revelaram seu verdadeiro caráter, pois violentamente atacaram e destruíram homens que ele desarmaram por meio de estratégia e fraude. Naquela ocasião, foram censurados por seu pai. Agora, ao lado do seu leito de morte, tiveram de ouvir as cortantes palavras de sua maldição. Dividi-los-ei em Israel e os espalharei pela nação. Verso 7b. Não teriam território que pudessem chamar de seu, mas seriam dispersos entre outras tribos. Em Canaã, essa maldição foi cumprida. Os simeonitas foram engolidos pela tribo de Judá e os levitas não receberam nenhum território, mas a maldição sobre Levi foi transformada em bênção, visto que a tribo ficou separada para as funções sacerdotais, caso em que veio atuar como representante da nação diante de Deus. Tal transformação resultara do fato de que os levitas tomaram partido em favor do Senhor no ensejo da repressão do pecado relacionado ao bezerro de ouro. Êxodo 32, 25 a 29. Judá. O quarto filho de Jacó com Lia recebeu o primeiro louvor do velho patriarca. Levava sobre si a esperança de Israel. Sobressairia como poderoso líder de um povo que entusiasticamente haveria de admirá-lo e louvá-lo. Judá significa louvor. Seria temido pelos seus inimigos, pois como um leão os perseguiria sem descanso até que a vitória fosse sua. Então, tendo completado sua missão, retornaria às suas montanhas para descansar na segurança de uma fortaleza que ninguém poderia invadir. Apoderar-se-ia do cetro ou bastão, que simbolizaria seu inteiro domínio no papel de guerreiro, rei e juiz. Qualquer nação seria feliz, segura e honrada com Judá como chefe e protetor. Paz, abundância e prosperidade prevaleceriam na terra de Judá. As vinhas seriam tão viçosas e as uvas tão abundantes que o cavaleiro conquistador poderia amarrar as rédeas do seu cavalo nos grandes ramos e desfrutar de seus frutos suculentos.
O vinho seria tão abundante que os homens poderiam lavar suas roupas nele, se assim o quisessem. Uvas excelentes forneceriam o fino sustento. Os olhos de Judá ficariam brilhantes de prosperidade, e seus dentes seriam mais brancos do que o leite. Isto é, a terra de Judá seria divinamente abençoada. A frase, até que venha Siló, foi pronunciada por Jacó no meio do quadro profético referente ao lugar de Judá no plano de Deus. Para os cristãos, essa predição está grandemente realçada pelo fato de que, desde os tempos antigos, tem sido considerada como mensagem messiânica. O hebraico poderia ser traduzido até que venha Siló, ou até que venha aquele a quem ele pertence. Em ambas as traduções, a referência deve ser, primeiramente, a Judá, mas, em última análise, o Messias é aquele que deve vir. Em outras palavras, a soberania jamais se apartará de Judá, até que venha aquele que tem o direito de reinar. A predição, até que venha aquele de quem é o direito, foi repetido em Ezequiel 21, 27. As palavras de Jacó aqui constituem uma das mais antigas profecias messiânicas. O que Jacó podia ver era um quadro claro da herança de Judá, mas a realização completa dos propósitos divinos não seriam desfrutados até que o governante ideal, o Messias, demonstrasse soberania perfeita. Jacó viu Judá como pai da tribo real que exerceria poder e liderança sobre todas as outras. Através de catástrofes e tempos difíceis, Deus providenciaria que o cetro continuasse na tribo de Judá, até que viesse o governador perfeito, o Messias. Zebulon, o sexto filho de Jacó com Lia, seria colocado em um lugar onde seriam possíveis a atividade comercial e a prosperidade. Isto pode significar que a tribo de Zebulon receberia um território ao longo da costa, ou pode significar que a prosperidade seria a herança dos descendentes de Zebulon, por causa de sua proximidade com os fenícios, que tinham acesso ilimitado às rotas do comércio. Jacó menciona Sidom como fazendo parte deles. No Cântico de Débora, Juízes 5, o povo de Zebulon foi sinceramente elogiado por sua valorosa atitude contra Sísera e seu exército. Issacar, o quinto filho de Jacó com Lia, está representado como um forte amante do descanso e do sossego, como um boi. A palavra Hamor, literalmente, designa a forte besta de carga que se submete ao jugo mortificante sem se queixar, a fim de poder ficar livre para deitar-se sossegadamente com tranquilidade e conforto. Jacó estava predizendo que a tribo de Issacar se submeteria à invasão dos cananitas que lhe colocariam o jugo. Em vez de lutar, os homens desta tribo submissamente se tornariam escravos dos povos da terra. Prefeririam a vergonha e a escravidão em lugar da ação corajosa. Dan, o primeiro filho de Bila, seria um forte defensor do seu povo. Advogaria, defenderia e ajudaria na luta pela independência. A tribo seria pequena, mas seria grandemente temida pelos vizinhos que tentariam espezinhá-la. Jacó chamou Dan de serpente junto ao caminho, que causaria terror e infligiria ferimentos rápidos e fatais. Isto é, Dan seria sobremaneira perigoso aos seus inimigos. Mais tarde, membros da tribo de Dan cumpriram estas palavras com exatidão. Depois de algum tempo em seu território original, os danitas mudaram-se para o norte e ocuparam o extremo norte de Israel.
Este povo nunca se distinguiu por suas qualidades espirituais. Jeroboão levantou um bezerro de ouro em Dan, para que a adoração pagã fosse fomentada. Gade foi o primeiro filho de Zilpa, serva de Lia. O velho patriarca reconheceu que o espírito corajoso e guerreiro de Gade seria forte ajuda para o seu povo na vida em Canaã. Jacó predisse que Gade precisaria de toda a sua astúcia, coragem e persistência na luta, pois seria continuamente molestado por ataques das tribos do deserto. Bandos de saqueadores fariam pressão contra ele. Jacó fez uso de um jogo de palavras. Gade, que significa tropa, para indicar a ferocidade e crueldade dos atacantes do deserto. Ele profetizou que Gade seria vitorioso e seria capaz de expulsar o inimigo. Depois da conquista da Palestina, a tribo de Gade ficou localizada a leste do Jordão. Azer. O segundo filho de Zilpa tem um nome que significa feliz. Jacó o descreveu em um campo fértil onde o trigo, o vinho e o azeite seriam produzidos em quantidades abundantes. Seria próspero e rico. As guloseimas que produziria seriam próprias da mesa de um rei. A tribo de Azer testemunhou o cumprimento desta profecia patriarcal. Naftali. O segundo filho de Bila demonstraria um notável amor à liberdade. Ele era uma gazela solta, disse Jacó. A ilustração descreve um animal selvagem, rápido e gracioso, que se deleita com a liberdade das montanhas cobertas de bosques e dos vales abertos. Naftali teria o domínio dos grandes campos de Deus. Jacó disse que esse filho prefere palavras formosas, uma referência aos discursos eloquentes e úteis que sairiam da boca dos homens dessa tribo. José, o primeiro filho de Raquel, recebeu os mais altos louvores dentre todos os filhos. Um homem de visão, de sonhos, de força moral e espiritual. Ele foi um exemplo do melhor que há nas vidas do Velho Testamento. Em seus diversos desempenhos como filho, irmão, escravo e administrador, ele demonstrou seu caráter superior através de sua imutável lealdade para com seu Deus. Jacó chamou José de ramo frutífero. A referência é a uma árvore ou videira que cresce vigorosamente, com a ideia de vitalidade ou juventude. Como resultado de ter sido plantada junto a uma fonte, continuaria a crescer e a dar fruto. Como resultado dessa excepcional prosperidade, José podia esperar inveja e hostilidade. Os flecheiros estariam ocupados em furiosos ataques. Isto foi verdade no começo da vida de José, quando seus irmãos, cheios de inveja, procuraram destruí-lo. Muitos anos mais tarde, na terra de Canaã, as tribos de Efraim e Manassés encontrariam oposição e perseguição. Teriam de conservar uma fé operante no Senhor dos Exércitos. José o conhecia e descansava nele em cada emergência. O seu arco permanece firme. Nas vitórias de José, houve evidências da firmeza desse arco e da agilidade de suas mãos, do poder especial concedido pelo Senhor. Jacó predisse que esta mesma ajuda sobrenatural poderia ser esperada nas colinas da Palestina. Com fé simples, ele entregou a tribo de José nas mãos divinas e, com fé confiante, predisse certas vitórias sobre os inimigos que o aguardavam. Além dos poderes especiais para lidar com os inimigos, os descendentes de José receberam a promessa de bênçãos abundantes. De cima, eles teriam chuva e o orvalho abundante.
De baixo, o solo seria suprido com os ingredientes que produziriam o alimento e as colheitas. Por dom divino especial, a fertilidade entre os homens e os animais garantiria a fertilidade sem limites da família. Resumindo, José seria sempre considerado um príncipe entre seus irmãos. Efraim, seu filho, teria as qualidades necessárias para a santa dedicação e realizaria o propósito divino de alguém que foi escolhido para pôr em ação os princípios tão lindamente exemplificados por José. Ele foi o príncipe entre as tribos de Israel. Benjamim, o filho mais moço de Jacó e Raquel, caracterizava-se como um lobo feroz e perigoso que faria grandes estragos. O lobo é alerta e furtivo em seus movimentos. De noite, ele entra sorrateiramente entre as ovelhas e foge com a sua presa. Em qualquer momento, estão prontos para os ferozes negócios do comportamento selvagem. Eude, Saul e Jonatas estão entre os descendentes de Benjamim, os quais evidenciaram seus poderes de guerreiros. Os homens desta tribo tornaram-se famosos pelos seus arqueiros e seus lanceiros. Juízes 5:14 e 20:16. Quando Israel terminou seu discurso de bênção, censuras e maldições, falou a seus filhos sobre a sua morte iminente. Em suas instruções finais, orientou seus filhos a levarem o seu corpo a Canaã para o sepultamento. Logo que Jacó terminou de dar suas instruções, recolheu os pés na cama e, sem luta, expirou.